Seja muito bem-vindo ao canal do Code Boost. Meu nome é William Moreira, sou desenvolvedor front-end e criador da formação Code Boost. O que a gente vai ver no vídeo de hoje? Basicamente, eu vou ensinar você a fazer essa navegação dinâmica. Conforme você vai passando o scroll pelas seções, ele vai ativando para te referenciar em qual seção você está. Bem legal, né? E quando eu clicar também, olha lá, ele dá o scroll direto para a seção e ativa. Então eu tenho certeza que esse exercício você vai utilizar em algum momento em freela, em projetos pessoais seu e até na sua empresa, tá? Mas antes da gente começar, só dando aquele lembrete, não esqueça de dar a curtida no vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, porque toda semana vai ter vídeo dando dicas de front-end para cada vez mais você melhorar os seus projetos e suas entregas, tá? Vamos dar aquela força, beleza? Então, chega de enrolação e vamos para o código. Eu vou deixar essa tela aberta aqui, tá? Só para me referenciar a parte do front, porque o importante para fazer a funcionalidade é a parte do JavaScript. Claro, a gente tem que manter uma estrutura legal, manter uma estrutura importante ali, mas para esse tipo de exercício, o JavaScript é essencial. Então aqui, ó, eu vou criar uma pasta, vou chamar Active Scroll. Pode ser assim. Vou abrir ela no VS Code. Aqui dentro eu vou criar um index.html. Opa, deixa eu fechar isso aqui. Aqui eu vou criar um styles.css. A gente vai fazer tudo com CSS mesmo. Scripts.javascript, tá? .js. E aqui eu vou criar o nosso arquivo HTML5. Active Scroll Page Code Boost, tá? Vamos abrir no Live Server aqui. Aqui, beleza. Show de bola. Então, primeiramente, deixa eu criar um arquivo reset aqui rapidão, tá? Margem 0, padding 0, box size border box, tá? Que mais? Vou limpar a formatação do link, né? Dash decoration none, play block. Deixa eu colocar uma cor branca aqui para todos os textos. Porque agora deixa eu vir aqui nesse que eu já fiz. E deixa eu pegar esse background aqui no body. Fazendo isso para poder ficar mais rápido, tá? Peraí, deixa eu fechar isso aqui. Body. Beleza, só que eu tenho que vir aqui e linkar o nosso CSS, né? Não, que difícil. Styles, e aqui embaixo eu vou chamar nossos scripts. Vamos ver se executou lá, beleza, tá funcionando. Agora a gente vai começar a montar nossa estrutura HTML. Vou criar um header, tá? Dentro desse header a gente vai ter um container. Deixa eu colocar o logo do Code Boost aqui, deixa eu pegar ele aqui. Você pode colocar qualquer outra imagem, tá? Mas eu vou colocar só para deixar bonitinho. Eu tenho ele aqui, ó. Beleza. Então aqui eu vou colocar ele como imagem, tá? Então, pá. Logo Code Boost, tá? Vamos ver como é que tá ficando ali. Show. Aqui eu vou pôr um item de navegação, né? E aqui dentro a gente vai ter 5 links. Home. Fechar isso aqui, vamos por mais 4. E aqui a gente vai copiar About. Services. Portfólio. E Contact. Correto?
Vamos ver como é que tá ali. Ali, ó, bonitinho e tal, né? Agora eu vou criar seções. Aqui vai ser uma section. Vou colocar home. Vou pôr uma seção para cada item do menu, tá? Então, acho que é 5. Então, aqui vai ser 3, 4, 5. Home. About. Services. Portfólio. Contact. Beleza? Show de bola. Vou entrar lá no Google Fonts só para colocar a fonte que eu utilizei, que foi a Lato. Eu gosto de deixar bonitinho assim. Já deixei até selecionado aqui, tá? E vou pegar a fonte family aqui e vou colocar dentro do body, dentro do asterisco aqui, tá? Com isso a nossa fonte já pegou aqui. Agora a gente vai brincar com a estilização, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, vou pôr um HTML, font size 62,5%, porque como eu vou trabalhar com REM nas unidades de medida, eu uso essa regra para ficar mais fácil a conversão, tá? Vou resetar o estilo do item de lista. Deixa eu ver se eu escrevi bonitinho aqui, que eu tô achando. Não, é isso mesmo, tá? E agora, vamos lá. Primeira coisa, o container. Eu vou dar um width 100%. Max width 1216 pixels. Margem 0 alto. Ok, olha lá. Centralizou. Agora, header. Vou dar um position stick. Para deixar ele fixo na hora que eu estiver scrollando. Top 0. Width 100%. Um pad de 3 rem em cima. Embaixo e 0 nas laterais. Um background color nessa cor aqui que eu tenho na minha colinha, tá? Tô fazendo um rápido HTML porque isso aqui não é importante, mas é bom deixar visualizável ali para você ter um bom entendimento do exercício. Eu vou pôr um ZIndex aqui de 2023, por quê? Porque na hora que eu scrollar a página, o header tem que passar por cima de todas as seções, tá? Agora, header container, display flex, align item center, justify content, space between. Olha lá. Agora, header, nav UL, mesma coisa. Display flex. Display flex. Um gap de 2.4 rem para dar o espaçamento. Oh, meu Deus do céu, peraí. Gap 2.4 rem. Olha lá. Para dar espaçamento bonitinho, tá? Agora eu vou... O L, L, I, A, vou utilizar esses itens aqui do menu, tá? Então aqui vai ser um font size de 1.8 rem. Um padding de 15 pixels em cima, embaixo e 3.2 nas laterais, que é 15 pixels 32, olha lá, tá? Vou dar um border radius de 5 pixels, por quê? Porque na hora que ele estiver ativo, ele vai ficar com a bordinha arredondada aqui, tá? Vou dar um transition em todas as propriedades que tiverem alteração, com animação de easy, tá? Para fazer um efeito suave na hora que estiver trocando, tá? E aqui eu vou criar uma classe activity, certo? Por quê? Porque na hora que estiver ativo, eu quero alterar para branco. Então, eu vou colocar um background color na cor branca. Ok? E a cor vai ser esse tom de cinza aqui, ó, tá? Se eu vir aqui agora, colocar o activity, beleza, tá bonitinho, show de bola, do jeito que tem que ficar, tá? Agora, vamos customizar as seções, tá? Então, eu vou criar uma classe aqui, ó, para cada uma dessas sections. Uma classe section, tá? Vou deixar a mesma classe para todos. Beleza? Então aqui section,
E aí vai ser o seguinte, o width 100%. Eu vou dar uma altura de 100 VH. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Cada seção minha vai ter a altura da tela. Só que eu tenho que fazer uma conta porque eu tenho que descontar a altura do meu menu. Correto? Por quê? Porque a seção ela tem que bater do início do menu até o final aqui da tela, certo? E não um pouco para baixo. Então, por isso que eu vou fazer esse calc. Então, aqui eu vou colocar calc 100 VH menos a altura do meu header, que é 112 pixels. Converter para REM. E agora eu vou centralizar o conteúdo. E vou dar um font size de 3.2 REM, que é aquele texto que está ali, ó lá, certo? Todas as seções estão criadas. Agora eu vou dar uma cor para cada um deles. Eu vou até copiar aqui na colinha que eu tenho para ficar mais rápido. Tá lá, ó. Basicamente eu dei o ID de cada seção. Vou até colocar o ID aqui que eu estava esquecendo. Então vai ser Home, ID About, Service, ID Portfólio, ID Contact. Beleza, vamos ver se pegou aqui. Não, porque eu acho que eu não salvei o CSS. Aí, ó. Agora sim, ó. Olha lá, ó. Por que que eu fiz aquele calc? Para que a altura da seção fique daqui até aqui, ó. Porque na hora que eu scrollar, ele já começa a seção de baixo, ó lá. Entendeu? E aqui a mesma coisa. Para ficar certinho a nossa navegação. Beleza? Agora, a gente vai começar a parte da funcionalidade do JavaScript. O que é CSS, a gente já fez. Porém, a gente precisa fazer algumas ligações aqui dentro do nosso HTML. A primeira é o seguinte, quando eu clicar aqui na âncora, ele tem que ir direto para a seção correspondente. Então aqui é só eu chamar o seletor jogo da velha, que é o ID no caso, e colocar o nome do ID da seção que eu quero que ele dê o scroll. Então, Home, About, Services, Portfólio, Contact. Ok? Na hora que eu clicar, ó, olha lá, ele já está indo para a seção certinha. Beleza? Agora a gente vai fazer toda a funcionalidade de JavaScript para deixar suave e conforme a gente for descendo o scroll, ele vai mudando, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que pensar é que eu vou ter eventos de clique aqui nos nossos botões, correto? Então, automaticamente, como regra que eu faço, é separar o que é JavaScript de CSS. Então, eu gosto de vir criar uma classe para o elemento que vai ter manipulação dentro do JavaScript. Então, eu vou colocar JS-link. Tá? Isso para todos, ó. Então, class, JS-link, JS-link, contact, show de bola, tá? Então, agora, a gente vai mapear. Primeira coisa que a gente vai fazer no nosso JavaScript é mapear as nossas seções e mapear os nossos itens clicáveis, tá? Então aqui eu vou criar uma variável chamada de links. E aqui vai ser document.carrySelectorAll JS link. Tá? Para verificar se mapeou corretamente, eu gosto de vir aqui e colocar um console.log links. Na hora que eu abrir aqui, ó, eu vim no console, vai estar aqui, ó, os 5 itens mapeados, beleza? Agora eu vou mapear as nossas seções. Eu vou colocar sections, document.carrySelectorAll, sections, tá? No caso é sections, section, no singular. Beleza? Vamos lá ver, vou dar um console.log aqui. Console.log sections. Olha lá, todas as nossas seções mapeadas. E olha lá, section home, about, service, portfólio e contact. Tá? Com isso agora a gente pode começar. Primeira coisa que é vamos dizer assim, que é o importante dessa funcionalidade é o quê? É o scroll da página. Conforme eu vou descendo o scroll, eu tenho que executar esse evento, correto? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um evento na janela da nossa página.
um evento de scroll. Então, window.add event listener, scroll. E aqui a gente vai abrir a função. Se eu der um console.log aqui, scroll, e inspecionar o elemento aqui, olha o que vai acontecer. Na hora que eu começar a dar scroll, olha lá, ele está executando a nossa função. Tá? Então é isso que tem que acontecer. Agora a segunda coisa, eu vou ter que fazer um mapeamento das nossas funções. Por quê? Nas nossas sections. Porque agora eu vou ter que pegar cada section individualmente para poder visualizar se o scroll está na área dela. Para poder ativar o link. Então aqui, ó, vou fazer o seguinte. Eu vou dar um sections.forEach. Vou pegar cada section, tá? Então com isso, cada section. Se eu vir dar um console.log nesse section. Se eu inspecionar aqui, mais uma vez, e rolar, olha lá para você ver, ó, justamente ele está pegando todas as nossas sessões. É isso mesmo. Porque agora a gente vai definir algumas regras aqui para a gente poder fazer essa lógica funcionar. A primeira regra, a gente vai pegar a posição da barra de rolagem. Então a gente vai definir um top, a gente vai criar uma variável top, vai colocar o window.scroll y. Esse método pega a posição da onde que está o scroll da nossa tela. Eu dou um console.log e descer aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Espera aí. Não. Scroll y. Não é scroll. Aí vai dar 0 mesmo. Scroll y. Na hora que eu rolar lá, ó. Basicamente ele está pegando a posição onde está o scroll. O final é 3.528, tá? Então esse é o primeiro que a gente vai pegar. Agora, a segunda variável é offset. O que a gente vai fazer nesse offset? A gente vai pegar a posição inicial de cada sessão. O que é essa posição inicial? É onde ela começa. É aqui, ó. Essa sessão começa aqui, essa sessão começa aqui e assim por diante. Então a gente tem que pegar essa posição inicial, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, section. O que é esse section? É justamente cada uma das minhas sections, entendeu? Porque quando ele der o for each, ele vai passar em cada uma das sessões e vai pegar para mim a posição dela. Então eu vou dar um section.offset top. Vou salvar, tá? Se eu me der um console.log no offset, ele vai retornar para mim a posição, olha lá, ele tá até repetindo o número, ó. Olha lá, ó. Primeira sessão home começa no pixel 112, a segunda 994, a terceira 1876, a penúltima 2758 e a última na posição 3640. É a posição de início da onde está o viewport ali da sessão, tá? Então, com isso a gente está pegando aonde começa a nossa sessão, tá? Agora, a próxima variável que é o quê? Eu vou pegar a altura dessa sessão. Então, eu vou dar um section.offset range, certo? Isto aqui está trazendo a altura da sessão para mim, de cada uma da sessão. Provavelmente, todas têm o mesmo tamanho. Então, vai retornar para mim, olha lá, 882 pixels. Então, todas as sessões têm essa altura, tá? E por último, o que eu vou fazer? Pegar o ID de cada section. Você vai entender por que eu estou definindo essas variáveis aqui, tá? Então, section.getAttribute ID. Certo? Que eu quero pegar o ID de cada sessão. Então, para você ver, na hora que eu dou scroll lá. Beleza, tá pegando certinho. Então, ó, a gente teve que criar essas 4 variáveis aqui. Uma, para pegar a posição do nosso scroll. A segunda, que é o offset, para pegar onde começa a posição da nossa sessão, de cada sessão no caso. A gente está pegando a altura da sessão em números e o ID de cada sessão. Agora, a gente vai fazer uma condição que é o seguinte. A gente vai falar para o navegador. Quando tiver visível aquela sessão, você tem que fazer alguma coisa. E para a gente fazer isso, a gente vai fazer a seguinte condição. Primeira condição vai ser, se o top
que é a posição do nosso scroll, onde está descendo, for maior ou igual ao offset, ele tem que fazer alguma coisa. Porque offset é o quê? É o início da posição. Início da posição da seção nossa, certo? E top for menor que offset mais a altura da seção, ele tem que fazer outra coisa. O que basicamente essa condição está fazendo? É o que eu te falei. Quando o scroll da tela tiver aparecendo na tela aquela seção, se aquela seção estiver aparecendo na tela, ele vai executar alguma coisa. Por exemplo, eu estou descendo aqui, ó. Se eu estou na seção home, esse section aqui ele vai estar verificando. Primeiro, ele vai dar para você entender. Quando a gente dá o section for each, ele vai fazer uma leitura em cada seção. Ele vai passar na seção home primeiro e vai executar isso aqui. Ele vai passar na seção contact, ele vai resolver isso aqui. Ele vai passar na seção service e vai resolver isso aqui. Um de cada vez. Então, essa condição ela só vai ser verdadeira se aquela seção que estiver lendo estiver visível. Entendeu? Então, vamos lá para você ver agora. Seguinte, o que eu vou ter que fazer agora? Basicamente, é ativar os links. Por quê? Porque a gente já não está fazendo isso aqui, ó. Por exemplo, o primeiro link que ele tem que ativar é o home. Depois, about. Depois, service, portfólio e contact. Tá? Então, assim, de acordo com a seção que tiver, ele vai printar agora. Ele vai printar ali. E para a gente fazer isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o mapeamento em cada link nosso. Então, a gente já fez o mapeamento. Então, aqui dentro a gente vai colocar links.forEach, tá? Link, que é cada um deles, né? Na mesma ideia da nossa seção. E aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai remover todos os actives. Se caso existir um, ele vai remover de tudo. Por quê? De acordo com a lógica, a gente tem que remover tudo primeiro, para depois adicionar somente naquele que é preciso. Então aqui ó, eu vou dar link.classlist.remove activity. Certo? Se a gente for ver aqui agora, o primeiro está ativo que é na home, correto? Olha lá, ele já removeu, porque eu já cheguei aqui na segunda, tá? Porque agora ele vai ter que... Agora, é o seguinte, a gente já removeu de todos. Então, com aquilo, a partir da hora que a gente deu o scroll, ele já removeu. É isso que tem que fazer. Só que agora, em seguida, a gente tem que adicionar naquele que a seção está aparecendo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Document.carry selector. E aqui eu vou colocar esse operador aqui para me inserir variável no meio de string, porque agora a gente vai usar aquele ID section. E a gente vai colocar um seletor aqui dentro. Então a gente vai colocar header, nav, seletor A, certo? O que é o A aqui, esse nav A aqui? É basicamente cada item do menu. Só que agora a gente vai ter que incrementar umas coisas. Por quê? Porque a gente só vai adicionar a classe Active na seção, no link que corresponder à seção que tiver ativa. Entendeu? Então vamos lá. Aqui no final a gente já pode colocar, ó, classlist.add activity, tá? E aqui dentro a gente vai colocar o quê? href, a gente vai selecionar o seletor. Se tiver o href, certo? Tem que ser exatamente isso aqui, ó, href igual o quê? ID section. Com isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai verificar. Por exemplo, eu estou na seção home, tá? Ele vai passar uma vez, ele está na home, ele está executando esse código primeiro na seção home, tá? A home está visível? Tá, ele vai entrar aqui então. Então é o seguinte, ele vai remover todos os links, vai verificar document.carrySelector,
header, nave, ele vai procurar o A, que dentro do href vai ter o ID home. Por que home? Não é a primeira seção que está lendo? Então, ele, nesse período que ele está executando o for each, o repetidor, ele está na seção home. Então, aqui ele vai colocar home. Se ele entrou aqui dentro e colocou home, ele vai adicionar a classe. Beleza. Aí, nessa passagem ainda, ele volta e está fazendo a leitura da próxima seção, que é about. Ele verifica. O about está visível na tela? Não. Então, ele nem entra aqui. Então, ele nem vai executar isso aqui. Ele vai continuar executando somente a section home, porque é a que está visível. Se eu salvar isso aqui agora, é para estar funcionando. Olha lá, ó. Ele não sumiu agora, que eu estou na home, correto? Na hora que eu chegar na about, olha o que vai acontecer. Param. Tá funcionando. Só que você tá vendo que tem um delayzinho? Isso que eu queria te mostrar. Porque assim, ó. Era para chegar aqui e já alterar o Active About. Mas por que não está acontecendo isso? Eu vou deixar aí um tempo para você pensar por quê. Você conseguiu enxergar? Você lembra que eu fiz um cálculo aqui para que a minha seção ela fique do tamanho da tela certinho? Só que hoje a altura do scroll ele não está descontando o 112 do menu. Ou seja, ele está identificando que a posição ela está começando aqui. Ou seja, ele só vai ativar o menu na hora que eu chegar 112 para baixo da seção. Ele começa aqui, ó. Aqui é o início zero dessa seção, correto? Então ele só vai ativar o próximo link 112 pixels para baixo. Que é o quê? Que é na hora que o viewport, essa parte de cima, chegar aqui, ó. Olha para você ver. Aí ele ativou. Ou seja, então a gente tem que vir aqui, ó, aonde a gente define o offset e subtrair a altura do nosso cabeçalho. É 112. Agora, na hora que eu salvar, olha para você ver o que vai acontecer. Entendeu? Então, esses mínimos detalhes que você tem que ter. Você tem que ajustar, ler teu código para conseguir entender certinho. Agora, ó, ele bate certinho. Ó. Chegou na sessão, cobriu a sessão inteira lá, ele já funciona. Entendeu? Então, ficou claro para você essa parte? Resumindo, o que esse código está fazendo? Primeiramente, conforme eu vou dando o scroll, ele vai mapear todas as seções que existem no meu site. Vamos lá. Eu passei na seção home, tá? Então aqui ele está pegando a posição... primeiramente, ele já pega a posição da nossa janela. Isso aí é normal. Nesse offset, ele está pegando a posição de início da nossa section, que está passando naquele loop, porque ele está fazendo assim, ó. Primeiro ele passa na home, depois ele passa na service, depois ele passa na contact, ele vai passando um por vez e vai executando o código. Passou, executa, passou, executa. Aí, por exemplo, eu tô aqui na home, correto? Ele fez essa verificação aqui para verificar se a minha section home tá aparecendo na tela. Se tiver, ele vai entrar aqui e vai executar isso aqui. E qual que é a ordem de execução? Ele remove todos os links e depois ativa, coloca a classe Active somente na tag A que correspondeu ao href o ID da sessão. O que é esse ID da sessão? No caso, é o jogo da velha, o nome da section. Ou seja, ele vai bater lá, ele enxergou isso aqui, ele vai adicionar o Active. Olha para você ver aqui por trás acontecendo. Nos elementos aqui, ó. Deixa eu inspecionar. Olha aqui para você ver, ó. Eu estou na home, correto? Olha o que ele está buscando aqui, ó. Ele está verificando se ele vai adicionar a classe somente no A que possuir o href igual ao jogo da velha home, naquela passagem. Só que agora, ó, eu cheguei na seção about. Ele vai fazer, olha lá. Agora não é mais jogo href igual ao jogo da velha home. Agora é about. Então, olha lá, ele foi adicionando. Ó. E assim, ó, ele tá trocando. Entendeu? Olha que legal. Muito de boa, né? Agora a gente vai fazer a funcionalidade de clicar e scrollar para a seção que precisa. Então aqui, ó, eu vou colocar links.forEach. Eu vou mapear cada item nosso agora porque a gente vai ter que clicar neles, tá? E aqui eu vou passar link. Show de bola. Dessa forma aqui, tá? É links.
E aí eu vou fazer o seguinte. Para cada item meu de clique aqui, cada link, ele vai ter, eu vou ter que adicionar um evento de clique agora. Então, add event listener, clique, correto? Jogo da velha, a funcionalidade, tá? Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função aqui chamada scroll section, tá? Scroll section. Console.log clicou. E aí, eu vou chamar essa seção aqui dentro. Vou apagar e vou chamar ela aqui. Beleza? Só que, porém, quando eu clicar em cada link desse, eu preciso prevenir o tratamento default, que é um link. O que um link faz quando eu clico nele? Ele atualiza a página. Se ele atualiza a página, ele não executa o código. Então, aqui dentro desse scroll section aqui, eu vou colocar event como parâmetro para me pegar o seguinte, event.prevent default. Porque com isso, eu previno que o comportamento da tag add atualizar não aconteça. Porque agora, na hora que eu vim aqui no console e clicar, ó, ele já está indo para a sessão. Eu não queria que acontecesse isso. Ah, não, é porque eu estou no outro código, desculpa. Aqui, ó. Por isso que confunde. Eu vou até fechar isso aqui agora, porque eu já copiei o que eu queria copiar. Olha lá. Já está executando, tá? Agora, o que a gente precisa fazer? Clicou, ele tem que dar o scroll. Então, a mesma coisa. A primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É pegar o atributo href desse item que eu estou clicando. E como que eu faço isso? Eu vou criar uma variável aqui. Vou chamar ela de href mesmo, tá? Não tem importância. E aí eu vou dar um event.currentTarget. O que esse currentTarget ele faz? Ele faz exatamente isso aqui, ó. Vou dar um console log para você ver o que ele faz para você entender esse código JavaScript. Quando eu clicar, ó, justamente ele pega o elemento que eu estou clicando, olha lá, ó. Entendeu? Olha aqui para você ver, ó. É o elemento que eu estou clicando. Então, a partir da hora que eu já estou conseguindo pegar o elemento que eu estou clicando, eu tenho que pegar o atributo que tem aqui dentro, certo? Eu preciso pegar esse jogo da velha service de cada um deles. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu voltar a ajeitar. href.currentTarget get attribute o que? href. Na hora que eu salvar, vou dar um console.log. Ó, eu vou clicar, ó, About, Service, Portfolio, Contact, Home. Olha lá. Com isso aqui, ó, eu já estou conseguindo pegar o href de cada um deles. Mas por que eu estou fazendo isso aqui? Para justamente eu saber para qual section que eu tenho que dar o scroll, entendeu? Agora, eu vou mapear o quê? As nossas seções. E como que eu vou fazer isso? Vou criar section. Você deve imaginar que eu ia dar um sections.for each. Não. Eu vou fazer direto aqui agora. Porque é o seguinte. A gente tem o document.carrySelector, certo? Aqui dentro eu passo um seletor. Por exemplo, se for classe, eu passo classe, né? Classe e o nome da minha classe. Se for um ID, jogo da vela, nome do elemento. Só que você para pra pensar, o que eu tenho aqui dentro desse href? Eu não tenho justamente o jogo da velha about? E cada seção minha tem o mesmo nome, certo? Por exemplo, a minha seção aqui, ó, ela tem ID Home, ID About, Service, Portfolio. E se eu colocar esse href dentro desse Carry Selector, ele não vai retornar para mim a seção que eu quero? Vamos fazer o teste? Vou colocar aqui, ó, href, vou dar um console.log section. Olha a mágica agora acontecendo. Section Home, Section About, Service, Portfolio e Contact. Agora eu estou pegando a seção respectiva daquele clique, correto? O que falta a gente fazer agora? Dar o scroll para a posição que ele precisa ser dado, correto? Então, vou criar uma variável chamada top section aqui para a gente pegar
o início da sessão, que é a mesma ideia desse aqui, ó. Vou até copiar, ó. Certo? Vou colocar como top section. E aqui dentro, olha lá, ó. Section.offset menos 112. Por quê? Porque eu tenho que tirar aquele desconto, que é o do menu, não é verdade? Então, para poder scrollar certinho. E agora a gente vai usar um método aqui do Windows, que é scroll to. Para quê? Para que quando eu der o scroll, a gente colocar algumas configurações para ele dar aquele scroll suave. E aqui dentro, a gente passa as configurações como objeto. O primeiro que a gente pode passar é o top. O que é? A posição de início para onde vai dar o scroll. Para onde tem que parar o scroll. Justamente é no top section. E a segunda é o behavior. O que é esse behavior? É aquele scroll suave. Na hora que eu clicar, ele vai descer. Ele não vai ver de uma vez. Ele só dá aquele clique. Então aqui, ó, behavior smooth, que é para dar aquela animação. Agora, profissional. Difícil, né? Muito legal essa funcionalidade dinâmica de navegação. E eu tenho certeza que você vai utilizar bastante nos seus projetos. Olha para você ver aqui, ó. Em quantos minutos de aula? 36. Olha para você ver. Mais um exercício que a gente fez junto aqui. Tenho certeza que você vai botar aí nos seus projetos, tá? Foi difícil? Comenta aí embaixo para mim. Ficou muito legal, né? E assim, um recado aí bem importante. Você quer aprender front-end dessa forma aqui? Claro, mais lento, mais assim, direto ao ponto, explicando cada detalhe certinho. Conheça a minha formação Code Boost, que é uma formação front-end, onde eu te ensino de ponta a ponta como você deve se tornar um desenvolvedor front-end de alta performance. Literalmente um desenvolvedor front-end top, que vai perder aquela desconfiança, vai perder aquele medo na hora de codificar qualquer tipo de layout. E lá, literalmente, a gente codifica projetos completos que você vai utilizar no mercado de trabalho. Tá? E isso é mostrando passo a passo, pegando na sua mão, te mostrando toda a base do front-end. Depois eu te dou exercícios, te mostro como que é o processo do desenvolvimento front-end ponta a ponta. E detalhe, com comunidade para você tirar suas dúvidas e exercícios para você botar em prática. Porque você só vai aprender se você botar em prática, tá? Então, ó, curta o vídeo aí, certo? Dá uma força pra gente. Se inscreva no canal. Clica no sininho aí para você receber a notificação. Porque toda semana eu tô colocando de 1 a 2 vídeos dando dicas de front-end que eu tenho certeza que vai ajudar você aí no seu dia a dia. Tá bom? Então, espero você no próximo vídeo e até mais. Valeu!